E estamos aqui hoje começando mais um episódio do Super Mastercast. Hoje em um ambiente super diferente, né? Aqui na Praia Mole, Florianópolis, aqui no encerramento do nosso team building. E hoje um episódio bem diferente. Estávamos aqui, eu falei, por que não gravarmos um episódio do Super Mastercast, né? Um café da manhã aqui, não é um café da manhã com a Ana Maria Braga, né? Mas é um café da manhã com o nosso super time aqui. Então nós estamos hoje com uma parte do nosso time aqui. Estou com a Karine, que é a nossa vendedora, Vanessa, nossa líder técnica, e o Pinati, que é o nosso SDR. E hoje a gente vai trocar um papo muito legal aqui dentro sobre vendas, sobre processo de implementação, sobre pré-qualificação, sobre negócios, que é o que a gente fala aqui no Super Mastercast. Então vamos começar aqui com a Karine, né? Nada melhor do que falar de vendas, né? Que é o coração de todo o negócio. Eu sempre falo que uma clínica que não vende, ela não sobrevive, né? É verdade. E a minha primeira pergunta, Karine, é: por que você acredita que vendas, ela não é só vender, mas um processo fundamental no crescimento de uma clínica? Bom, prazer estar aqui. Eu acho que antes mesmo de falar sobre venda, né, assim como, por exemplo, dentro de um atendimento, dentro de um consultório, é muito importante que a gente conheça, né, aquele paciente, entenda quem ele é, até mesmo antes de oferecer ali algum protocolo, né, algum tipo de direcionamento para ele. Então, em vendas é a mesma coisa, né? Antes da gente vender, de fato, a gente precisa conhecer, entender com quem a gente está conversando, né? Qual é o nível de maturidade daquele cliente, né? Do negócio. Então, o PINA também... Esse alinhamento, né, ele é muito importante, né? Eu acho que é uma troca... quando a gente fala, né, de vender, não é só vender, é uma troca que é bem legal, né? Exatamente. Você vê na própria pré-qualificação, né? A importância de você ter uma pré-qualificação para trazer um processo melhor para venda, né? Um lead ali mais qualificado, né? Que a gente vê muito, né, nas clínicas. Secretárias não sabem vender. É verdade. Então, elas vendem e às vezes a bomba estoura lá na frente, né? É verdade. Então, isso é um processo muito legal. E como que é o processo, assim, como que você visualiza esse ambiente de vendas para o médico, né? Geralmente o médico ele não sabe vender, ele tem medo de vender, ele tenta terceirizar o máximo possível a venda, né? Mas é ele verdade. não quer, às vezes, assumir, né? Isso é bastante curioso, realmente. Eu acho que eles não aprendem isso na faculdade também, coitados. Eles também focam muito ali na parte técnica, né? Super importante. E eu acho que dentro da faculdade eles não aprendem, né? Toda essa camada business que é muito importante, inclusive, para que ele tenha sucesso, né? Profissional. De fato, os médicos eles não gostam muito, então eu acho que a Márcia ela acaba também sendo algo muito positivo. Sim. Porque a gente também treina ela especificamente para esse tipo de abordagem, né, qualificação e também um pouquinho de venda. Eu confesso que eu adoro esse traço dela, eu sempre falo para os meus leads isso. Mas realmente eu acredito que o médico como um vendedor, né, e na verdade eu acho que esse processo ele tem começado a ser muito mais profissionalizado, uma vez que o médico ele viu a importância dessa secretária realmente ser alguém que também faça a venda, né, e não só responda àquele paciente, aquele lead, né. Então é muito importante que ela saiba conduzir aquele lead. Perfeito. Até o agendamento da melhor forma possível, conhecendo, né, qualificando, identificando ali a dor e etc. Porque isso é o que vai fazer a diferença para fechar o negócio. Sim. Ali no final. E é uma jornada, né? Vendas é literalmente assim, né? É uma jornada muito bonita, né? E aí eu vou levar minha pergunta agora para o Pinati ali. Qual que é a importância, o Pinati, assim? O Pinati, ele trabalha num processo de SDR, então o SDR é algo muito novo, né? Para o mercado dos médicos, então geralmente os médicos eles nem sabem o que é um CRM, eles acham que é um registro médico, né? É verdade. E o SDR é essa pré-qualificação, né? Então eu queria que o Pinati falasse um pouquinho sobre o processo de SDR, porque é um processo muito importante. Hoje, pelo Brasil, eu já vejo muitas clínicas, principalmente clínicas de cirurgia plástica, clínicas de transplante capilares, que elas têm profissionalizado o processo comercial. Mas, geralmente, clínicas que profissionalizam o processo comercial são clínicas que vendem mais. É verdade. Então, poxa, o paciente acabou de passar em consulta, ele foi para onde, né? Ele foi para um comercial. Né? O cliente ele está em uma fase de etapa de cotação de uma cirurgia, né? Como que vai ser a qualificação desse lead? Aí a minha pergunta, Pinati, é qual a importância, né, de ter ali alguém focado, né, em entender o paciente antes mesmo dele virar um paciente? Achei legal esse dado que você acabou trazendo, Bruno, porque quando você fala que agora tem clínica de estética que já está pensando em processo comercial, eu gosto de olhar pela ótica que a maturidade da empresa, do negócio, passa pela construção do processo. Então, eu acho que é algo fundamental essa qualificação, porque a gente pensa em tempo, em dedicação, em dinheiro, secretária sobrecarregada, ela que não vende, ou o médico que não sabe vender. Então, essa ideia de processos é importante porque a gente consegue filtrar e, ao mesmo tempo, se dedicar.
aonde a gente quer caminhar, qual é o perfil que mais deu certo na minha clínica, por exemplo. Então você consegue gastar energia para algo mais visionário, algo mais certeiro. Perfeito. E eu acho legal essa questão de processos e a ferramenta junto com isso, porque ela te dá dado e ao mesmo tempo te dá caminho. E é muito importante esse papel. Aí eu, dentro da Marcinha, eu acompanho a qualificação da Márcia. É o meu papel entender onde ela está nos levando. Opa, Vini, acho que dá para arrumar um pouquinho aqui. Karine, olha onde ela chegou. Faz sentido? Ela surpreende bastante. Acho que é nesse sentido mesmo. Isso vem, eu acredito muito, né? Que vocês estão ali, mas vocês estão muito bem assistidos com uma plataforma muito boa, né? Muito. Então, eu Obrigada, acredito Bruno. muito que eu acredito muito assim que falando, né, de soluções, né? Por que vocês conseguem trabalhar tão bem, né? Muito por um processo de implementação muito bem definido. E aí eu vou trazer minha pergunta agora para Vanessa, né? Tipo, Vanessa, por que é tão importante, né? Você que está ali na linha de frente com os clientes, participando desse processo, né? Que é um dos processos mais importantes, porque é a garantia, literalmente, de um bom uso, né? Por que é tão importante uma boa implementação para que os clientes façam um bom uso dessas ferramentas? Ótima pergunta. A gente começa pensando em identificar qual momento que o médico está. E às vezes a pessoa está animada para já ir para a inteligência artificial antes Sim. da configuração. Então fica um deselemento de expectativa, principalmente porque às vezes a gente precisa iniciar por uma automação que já é um processo que talvez não esteja tão bem definido, depende da maturidade do cliente. Então um cliente que não está com uma maturidade tão avançada, ele só quer ver funcionando, mas qual a primeira etapa, qual a segunda, a gente precisa identificar em conjunto com o paciente. E aí sim fazer como uma escada, cada degrau por sua vez, Sim. acabando fazendo uma estrutura que se tu começa por um lugar errado, ela pode desabar. Então, não ficar uma boa experiência para o paciente dele, que às vezes não, sempre é o mais importante. E a gente vê, né, que quando pula essas etapas, né, o processo ele quebra, né? Sim. Então, vocês devem ver no comercial, né? Tem cliente que já chega, tipo, já quer ver a IA. Já quer ver. Eu falei assim, calma. Eu sempre costumo dizer que a IA é uma das últimas etapas do processo. Porque, de fato, assim, até a IA fazer um bom atendimento, tem todo um processo. Eu vejo muito assim, tipo, a Vanessa, ela vive ali dentro da conta do cliente, ela vai lá, ela tá dentro, ela faz a reunião. Como que é esse processo, Vanessa, de construção dessa implementação? Né? Quando a gente fala de implementação, o médico deve estar se perguntando também, tipo, o que é implementação, né? Então, como que é essa jornada? É uma jornada que ela vai desde formação, educação, construção de processos. Como é que funciona hoje na prática? Então, no começo, assim, é até legal ver a maturidade do nosso setor, que ela começa, no primeiro momento, identificando para conhecer o máximo possível do nosso paciente, do nosso cliente, do paciente dele. E antes a gente fazia várias perguntas para entender, só que o nosso processo também não era tão maduro. Hoje a gente já está com perguntas muito mais estruturadas, que a gente viu a importância de ter todas as perguntas na hora de montar a tecnologia para o cliente. Que às vezes, num ponto do processo, se a gente tivesse olhado no começo, teria sido melhor. Então hoje a gente pega a experiência de um cliente anterior e traz para o próximo, sempre melhorando, assim, melhoria contínua. E hoje, quando a gente faz um checklist, a gente consegue identificar todos os pontos abordados, para daí quando a gente olha no final do projeto, se tudo foi atendido. Isso é muito bom para a satisfação do projeto, do cliente, do paciente. E é legal quando você vê o cliente usar, né? Tipo, Sim. É muito bacana quando você vê ali, tipo, um cliente que passou no treinamento, que forneceu todas as informações, né? Que participou do projeto. É muito bacana quando eu vejo, às vezes eu vejo quando eu tô acompanhando, que eu vejo o cliente que participa, que tá lá à noite às vezes, que dá uma olhada na IA e que sugere no processo. Sempre digo, quando o cliente participa, né, o processo é completamente diferente, né? E tem um ponto que até eu vou jogando agora pro comercial, né, que é assim, essa questão de uma boa implementação, né? Esses dias eu entrei lá na nossa conta do comercial,
eu não entendi mais nada, né? Gente, tudo muito bem organizadinho e tudo muito bem agrupado. E eu confesso pra vocês que, assim, esse processo pra mim, ele é um processo que é relativamente novo, né? Nós temos, tipo, a Karine, que já tem, lá, 8, 10 anos de venda, já vem de grandes big techs, né? Pinati, o Vini, que já tem uma experiência muito ampla em empresas internacionais. E a gente sabe que o grande fator de sucesso das grandes empresas são processos, né? Processos muito bem definidos. Quando o Vini falou sobre trazer o Pinati para SDR, eu falei assim, mas o que esse cara vai fazer? Não, ele vai pré-qualificar. Mas, gente, mas pra que pré-qualificar se ele quer comprar, manda pra Karine pra ela vender, entendeu? E isso foi muito legal, porque eu confesso pra vocês que eu também não tinha entendido que isso era importante. Hoje, quando eu olho, assim, e por que se complementa muito esse nosso papo, né? Porque eu vejo que vocês construíram uma ferramenta muito boa e você vê que vocês têm munição para trabalhar. A Karine chega lá, o lead já está agendado, o Pina vai lá, analisa ali se aquela pré-qualificação faltou alguma informação, vai em busca de mais informações. E essa etapa ela é muito importante, né? Então, fala pra gente aí, Karine e Pinati, como que é, assim, trabalhar com uma ferramenta boa, né, dentro desse processo comercial e ter um processo comercial. Fica mais fácil. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Tem uma massinha agendando, né? Não dá pra reclamar, eu confesso. Isso. Mas sim, Bruno, é legal essa ótica sua também, porque você como empreendedor, visionário, com toda essa sua expertise aí na área da medicina, e você, quando você humilde chega e fala, nossa, realmente é importante esse processo, né? Não é simplesmente o médico que foi no meu site, oi, eu quero comprar a Márcia. Você sair vendendo desse jeito também tem que ser de uma forma saudável, né? E eu acho que esse papel de qualificação que a gente usa, a Marcinha, pra gente mesmo, é importantíssimo nesse caso, para a gente poder traçar esse rumo e a ferramenta, pô, só ajuda e fica cada vez mais fácil. A disputa né? grande com a massinha. E aí tem a disputa ela é saudável, disputa saudável. O Pina chega tipo, ó, esse mês eu agendei mais que ela. Tudo bem. E é isso aí, ao mesmo tempo que eu tô supervisionando ali o jeito que ela tá atuando, tem que intervir quando achar conveniente. Né? Mas ela facilita. Que é muito incrível. Eu gosto muito de todo esse processo. E facilita o trabalho daí pra cá, incrível. A gente alinhando sempre isso, né? Ela não só facilita muito o processo, como ela entrega o lead com muita qualidade, assim. Às vezes eu olho aí, a nossa própria qualificação. Na verdade, teve um dia que foi muito engraçado. Eu tava vendo um filme no meu notebook, e aí era 00:30 de um sábado, eu comecei a ouvir plim, 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 né? Eu falei, ué, será que é a Márcia trabalhando? Eu entrei na conversa, ela tava fazendo uma qualificação 00:30, num nível tão incrível, que eu deixei o meu filme de lado para ficar olhando ela qualificar e agendar aquele compromisso para mim. Então, realmente, a qualidade e o nível do atendimento que ela faz é realmente surpreendente e diferente de qualquer outra IA. Inclusive, quando a gente faz reunião com leads, eles comentam isso com a gente, né? É muito comum. Eu ia te perguntar exatamente isso, né, Karine? Tipo, como é... 2 pontos, né? Quando o cliente ele foi agendado pela Márcia, né? E muitas vezes ele nem percebe, porque ela pede áudio, o cliente manda áudio, ela conversa no assunto do áudio, né? Como é quando vocês mostram para o cliente que quem atendeu ele foi a Márcia, né? E como os clientes passam esse feedback entre a Márcia e as outras soluções do mercado? Bom, normalmente eles sabem que eles estão falando com uma empresa de IA, então eles sabem que eles estão conversando com uma inteligência artificial, então realmente, né, a gente também não omite essa informação para ele. Mas é muito curioso porque, de fato, eles chegam e falam, realmente, se eu não soubesse que eu estava falando com uma empresa de IA, eu jamais diria que eu estava conversando com uma IA. E isso, de fato, faz muita diferença. E realmente, eu acho que para eles, inclusive, está muito claro a diferença desse atendimento, principalmente no âmbito dessa qualificação, né? O quão humana ela é, o que ela traz de informação, o quanto que ela pergunta, né? O quão concierge ela é ou não, baseado ali naquela resposta. Então, tudo isso, de fato, faz totalmente a diferença e a gente é diferenciado. Mas isso é uma jornada, né? Eu sempre falo assim, isso é um resultado, né? De um processo muito bem feito, né? Sim. E aí, assim como a gente sabe que nós temos Márcias que super agendam, que super funcionam. Verdade. Né? Nós temos também projetos que são bem frustrados. E aí, Bruno, o que se dá a isso? Aí a minha pergunta agora vai pra Vanessa, né? Tipo assim, Vanessa, conta pra gente aí como é, né, essa lacuna das experiências entre
Um cliente que se envolve, um cliente que implementa bem, um cliente que colabora com esse processo para um cliente que não. Vanessa dizer, tipo assim, mas o cliente não quer usar o celular, o cliente não... Eu falei assim, vamos entender como que é o processo. E a gente vai ver que, às vezes, a maioria dos processos que eles não andam, né, nem sempre é por conta da ferramenta. Às vezes é por conta mesmo da falta de envolvimento. Não é uma coisa pronta. Não tem uma massa que você assina hoje, amanhã ela tá pronta, né? Como que é esse negócio aí hoje? Bom, eu sou fã de processos, eu sou apaixonada por processos, Essa porque... é verdade. Porque eu acho que o processo ele vai facilitar a vida de qualquer pessoa, desde a pessoa simples para a pessoa avançada, para a pessoa que tem memória, que não tem, a pessoa quando ela precisa ser de repente promovida, passar o conhecimento para outra pessoa, pegar férias. Então o processo ele ajuda de todas as maneiras. Só que os processos eles só funcionam com pessoas. Então não adianta o melhor processo do mundo se tem alguém que não acredita no processo, se o processo não está alinhado com o que ela tem de objetivo. Então, um pilar principal é a pessoa que vai utilizar, que são as secretárias. Sim. Então, as secretárias, quando elas vêm de vídeos do YouTube, do Instagram e das redes sociais falando que a IA vai substituir o trabalho delas, e elas vêm com insegurança, elas vêm com muito, é o meu inimigo, eu estou competindo com ela. Isso é uma barreira muito forte e que é a parte, eu acredito que é a parte mais difícil de quando vem uma pessoa com esse pensamento, com essa crença, fica muito mais difícil a implantação. Então, o contrário também acontece muito, né? A gente vê hoje também muito assim que tem muitas secretárias, né, que tem resistência, né? E às vezes, a gente já teve um caso, né, de uma clínica, né, que tanto as secretárias eram resistentes, elas não acreditavam, como o médico que contratou, ele também pagou pra ver, porque ele não acreditava. E mesmo funcionando, eles seguiam sem acreditar. Essa é a questão do processo. Isso é muito, muito louco, né? A gente tem processos que trazem indicadores de sucesso. Aí se a gente olhar apenas para os indicadores, às vezes a gente acredita que está tudo perfeito, porque a gente está vendo que está convertendo, que ela está respondendo, que a Márcia está diminuindo o tempo de atendimento da secretária. E se a gente não conversar com a pessoa, novamente, a pessoa que está naquilo ali, a gente acha que está funcionando, na verdade não está funcionando. Sim. E simplesmente porque ela não está enxergando pela ótica correta, ou ela de fato ela não quer ver que está funcionando, às vezes está nítido que está, mas ela, por medo, ela prefere ser uma barreira do que um apoio. Então, isso eu acho que é fundamental para qualquer implantação. Você sente, Vanessa, assim, que existe também uma resistência em aceitar melhoria no processo? Por exemplo, na prática eu vejo muito, e a gente vê muito isso, eu principalmente, né, pela longa jornada com médicos, a gente vê muito que tem secretárias que às vezes já estão com 10 anos com o médico. O médico nunca pegou naquele WhatsApp. E a partir daquele momento ele passou a ser um WhatsApp supervisionado. Porque nós não estamos falando de uma massa que vai atender. Nós estamos falando de um WhatsApp que, uma vez que ele foi conectado na nossa plataforma, ele vai espelhar todos os dados para o cliente. O médico fica o dia inteiro viciado no aplicativo lendo os resumos do dia. Teve um paciente que respondeu aqui que não gostou disso. Teve um paciente que tentou agendar um horário e não tinha horário. Como não tinha horário? Né? E aí a secretária ela começa a ser supervisionada. Né? Então a gente tem um ponto de supervisão, que vem através dos dados, vem através da nossa equipe, né? E nós temos outro processo, que é o processo de nós sugerirmos melhoria no processo do cliente. Como é essa resistência que tu sente hoje com os clientes? Nossa, isso eu acho que eu vou até pegar um pouco de experiência do meu passado. Eu já trabalhei em empresas que quando eu fui mudar o processo, que para mim era nítido que o processo não funcionava, o maior argumento era, mas eu faço isso há 10 anos. Boa. Tá aí o motivo de você mudar. Mas às vezes o teu processo era ótimo há 8 anos atrás, há 5 anos atrás. Boa. Hoje o processo não tá bom. Boa. Então às vezes eu tenho clientes no caso, né? Clientes que eles mandam uma lista de perguntas, com umas 10 perguntas, e aí, responde isso aqui. Mas eu, por exemplo, como paciente, eu tenho 10 perguntas para responder, eu vou fazer isso depois. Mas se eu preciso as respostas, 10 respostas do paciente, ele deixa para depois, às vezes ele vai no médico e ele faz 3 perguntas. Ou às vezes, conversando, tu não vai esquecendo. E é muito interessante, eu estava observando um cliente meu, que ele fez repescagens 3 dias e depois 1 mês automatizado, né?
E todo mundo ele repesca na terceira tentativa de contato. Eu achei incrível. Porque quando a gente... São 3 dias que tu tem que esperar pra ver o resultado, né? Aí no primeiro dia ninguém respondeu e eu fiquei meio chateada. Mas eu assim, cara, vamos esperar, né? Foram 3 dias. E no terceiro dia todo mundo respondeu. Eu fiquei assim, nossa, era o time correto. E é a mesma coisa, assim, de fazer as perguntas. Às vezes 10 perguntas pra pessoa não fica interessante. Vamos ter que fazer uma aula com o Pina, tá vendo? Vamos fazer um painel depois sobre pré-qualificação. Porque é importante isso. De verdade, assim, tipo, quando eu olho pro... Eu particularmente sempre gosto de olhar muito para a clínica por uma ótica de negócio, né? Então eu acredito que as ferramentas, elas fazem parte de um processo, né? Mas a gente está falando de um processo que, imagina, se você tem uma boa ferramenta, você tem uma boa pré-qualificação, você tem uma boa venda, você tem um bom atendimento, se você é um bom médico, você tem todas as armas para ter bom sucesso. Sim. Né? E às vezes a gente percebe muito que essa pré-qualificação, ela é realmente de forma muito errônea, porque falta experiência. Hoje, por exemplo, Pino, o que você mais olha, tipo assim, o que particularmente quando você tá ali com um cliente nas suas mãos, que chegou ali, o que você mais olha, o que você tem mais zelo quando você vai fazer a sua pré-qualificação? Acho que tem um pouquinho também do que a Vanessa trouxe como parte fundamental ali da implementação, né? Eu tento sentir a maturidade, o engajamento, se ele tá familiarizado com ferramentas ou não. Sabe, ali às vezes nas pequenas nuances ali do papo você consegue discernir um pouquinho isso. E pra gente isso é muito importante, né? Então, não é simplesmente ligar IA no outro dia e pum, ela tá vendendo pra mim, né? Eu acho que o Bruno trouxe isso muito claro também. Então, dentro de um processo comercial, de uma qualificação, da clareza, né, sobre esse ICP também. Sim. É definir a ICP, muito bem lembrado, cara. A gente tem isso como qual é o perfil de cliente ideal que eu gostaria. Vai ter outros que vão aparecer que pode dar certo, tá tudo bem. Mas você entende que quando você tem um processo, a ferramenta, uma qualificação boa, você dita o ritmo. Sim. Então é você que vai dizer, esse é o que mais dá certo, vamos tentar direcionar, nesse. Né? E aí quando a gente for se aventurar em outros, a gente vai indo aos poucos. Quem faz investimento em tráfego pago, quem tem uma presença digital, uma maturidade, olha, isso com muito mais zelo. E aí eu acho que essa questão da qualificação, do processo, parte por isso. E é um processo que eu acho que ele é muito construído conjunto, né? É uma experiência, por exemplo, de nossa, quanto processo, como especialistas nisso, e uma experiência do cliente dentro do consultório, né? Do próprio médico ali dentro, de ter a experiência do paciente que ele vai, né? E aí eu te pergunto assim, Karine, tipo, hoje, falando assim um pouco de vendas, né? Qual que é o erro mais comum hoje que você observa, falando principalmente assim de CP, né? A gente percebe que vender, todo mundo quer vender, né? Ah, bateu na minha mão, eu quero vender. Mas será que toda venda vale a pena? Boa pergunta. Então, assim, quais são os erros mais comuns dentro de um processo de vendas que é importante, né, que o médico ele comece a olhar para essa ótica? Porque o médico precisa entender que ele precisa vender. E ele precisa vender com qualidade. Né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Dentro do processo, tá bonito, né, a paisagem. Nossa, dentro do processo. Que delícia, né? Dá pra fazer uma hora de papo. Convidados especiais aqui, tá legal. Eu acho que essa falta de clareza dentro do ICP, ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? E aí a gente não identificar e muitas vezes até mesmo metrificar e entender quem é esse cliente, né? Qual é o perfil dele e por que ele é um bom negócio para mim no final das contas, né? E quem ele é para que eu consequentemente saiba atender e chegar ali naquele objetivo. Eu acho que essa falta de clareza ela realmente acaba atrapalhando bastante esse dia a dia da venda e deixando com que a gente não consiga profissionalizar mesmo aquilo que é muito importante, todo esse processo acontecer de uma maneira organizada. E a Márcia se torna também um aliado muito interessante nesse caso, porque a gente consegue, né, identificar e metrificar todos esses dados, quem são esses clientes, quem são esses pacientes, e retroalimentar justamente esse processo, seja através do Ads, né, para que a gente consiga fazer essa qualificação e, consequentemente, chegar naquele potencial cliente que a gente gostaria. Vale a pena perder alguns clientes, às vezes? Às vezes vale, porque realmente, né, não só devido talvez à maturidade, né, isso acontece como a gente estava falando aqui. Nem tudo é para todo mundo. Mas nem tudo de fato é para todo mundo. Isso é um ponto importante, sim. A gente tem um cliente, né, Vanessa lembra bem, que é um cliente que a gente aprende muito no processo dos clientes, porque cada cliente tem uma história diferente. E tem clientes, assim, esse lance da experiência é um lance muito interessante.
Porque a gente tem clientes, por exemplo, que tem consultas de, por exemplo, sei lá, R$ 1.800, cobra antecipado 100% com uma agenda para 3 meses. Tem médico que tem uma consulta de R$ 350 que ele tá se humilhando para fazer, você fica assim, gente, o pessoal paga, né? Tudo isso antecipado. Então tudo muda muito, né? Esse lance da questão da pré-qualificação, de entender isso e de, tipo, vale a pena realmente perder, às vezes, para ganhar? A gente tem muito isso, tem um cliente que ele é de plástica e ele faz uma pré-qualificação muito minuciosa. Então, tipo assim, olha, um paciente que tem tal grau de obesidade não é um paciente ideal para que eu faça essa operação. É verdade. E assim, quando você olha de longe, você diz assim, nossa, mas é plástico e vai pré-qualificar dessa forma? Sim. Por quê? Porque cada um entende bem daquele seu mercado. Se você quer um âmbito de sucesso, você precisa entender onde você atua. A gente tem, por exemplo, neurocirurgião que opera crânio, mas o foco é coluna. Então, hoje, por exemplo, todo mundo que é crânio direciona para outros profissionais e totalmente foca na dor do paciente que tem ali a parte de coluna. Né? Por quê? Porque é um super cirurgião. Um cara que resolve coisas que ninguém resolve. Então, tipo, é muito melhor ele ficar dedicado no consultório a atender os casos cirúrgicos do que os casos não cirúrgicos, né? Então, essa questão é muito importante. Porque imagina, você tem um tipo de cirurgia que não é indicada para um paciente que tem um grau X de obesidade. Aí você vai lá e opera. Olha o tamanho do problema que você vai arrumar. Entendeu? A mesma coisa. Então, tipo, nem tudo é para todo mundo. Talvez exista um outro tipo de cirurgia para aquela pessoa. Então, a mesma coisa da gente na Márcia mesmo. Tem clientes que às vezes entra e a gente não aprova. Né? A Márcia, ela não tem um processo aberto de vendas que você entra lá, aperta o botão e passei o cartão agora e comprei. A gente faz uma pré-qualificação. Mas antes da pré-qualificação que chega até o PNAT, ela tem uma aprovação. Né? Ou seja, esse lead, esse contato, ele faz sentido para a Márcia? Né? Às vezes nem é um médico, mas é uma empresa que tem um ecossistema que vai aplicar bem. Né? Então isso é muito legal. Assim. Eu sou apaixonado por esse processo, tá? Assim, de verdade. Eu sou muito apaixonado pelo processo que vocês fazem e eu tenho aprendido muito com isso. Vanessa, quando chegou, a Vanessa, tipo, mas tem um playbook? O que é playbook, gente? E aí, quando foi, tipo, com 2 dias, a Vanessa já tinha um drive, gente, com todos os processos desenhados. E eu ficava assim, gente, não tem o que fazer, não. Aí depois você começa a entender o quanto que isso é importante, porque depois chegou outra pessoa na empresa e disse assim, Bruno, como que eu faço isso? Eu falei assim, a Vanessa, opa, eu já escrevi isso, né? Então, eu gosto muito de falar sobre negócios, porque eu acho que é importante o médico entender que o consultório é um negócio. Sim. Né? E, assim, o que vocês têm a dizer e dar conselhos, né? Vamos agora trabalhar com aconselhamentos, né? O que vocês, dentro das áreas de vocês, poderiam dizer para os médicos para que eles consigam aperfeiçoar os processos a partir da experiência de vocês? Bom, posso começar? Pode. Ele tem uma aliada ali do lado dele, a secretária, geralmente é uma pessoa de confiança, uma pessoa que está junto há muito tempo, e ao mesmo tempo ele tem uma agenda que não está tão cheia. Ou ele está tendo um cancelamento. Vamos tentar melhorar isso com o olhar comercial, né? Assim como o Bruno trouxe muito bem. Então, assim, a secretária ela pode estar mais focada, mais disponível para o momento certo do processo de venda dele. A gente consegue, com a ferramenta, ajustar esse timing, esse momento certo para ela trazer. E não tirando a humanização do atendimento, por exemplo. Então, eu acho que de conselho é essa questão da maturidade, olhar para essa qualificação que realmente é importante. Traça o perfil, tenha, a humana vai estar acompanhando tudo, não vai substituir a secretária, e trabalhe essa maturidade comercial, a importância dessa qualificação humanizada e qualificada, né? Acho que é um conselho bom. Eu acho que processos também, né? Como a gente estava conversando aqui agora, acho que é muito importante justamente trazer essa maturidade para dentro do processo de venda, entender, né, todo esse negócio. Aliás, olhar essa clínica e esse consultório como um negócio e usar a tecnologia a favor do negócio, né? Eu acho que a Márcia, por exemplo, ela tem dados, né, uma granularidade dos dados muito grande, então a gente consegue analisar ali aquelas informações de uma maneira muito interessante, o que torna esse negócio lucrativo no final das contas também. Perfeito. Então eu acho que isso é bem importante. Eu acredito, como eu falei antes, não sendo repetida, mas tudo é sobre pessoas, né? Então a gente tem pacientes diferentes, a gente tem secretárias diferentes, médicos diferentes. Então eu acho que um conselho é identificar que cada pessoa ela tem uma maneira de trabalhar, uma maneira de compreender as informações. Então, quando uma secretária, por exemplo, pega férias, ter que
uma outra pessoa lidar com a tarefa. Então, ter um processo bem documentado para que ela consiga facilmente, e fácil, né? Também não adianta fazer muitas burocracias que aí acaba atrapalhando, né? Então, o processo ele tem que ser na medida correta para poder identificar. E como eu penso que pessoas que criam barreiras acabam dificultando, a gente acaba criando duas vertentes. Uma das pessoas que criam barreiras e outra que está sempre olhando as novidades. Então, olha o que a gente chegou hoje, olha o quanto de tecnologia que a gente tem hoje para ajudar, e pensando que essa vertente vai ficar travada, daqui a 3 anos, o que surgir de tecnologia, essas pessoas já vão estar acompanhando. Então, depois, essa pessoa não vai estar que nem agora 1 ou 2 degraus de diferença de uma pessoa. Sim. Ela vai estar 10 de distância. Então, acho que, voltando assim para a tua pergunta, eu acho que o importante é estar olhando para esse desenvolvimento de modo geral, para depois não estar muito mais atrás. Isso. E ser mais difícil ainda alcançar lá. E um momento muito assim, eu vejo que o mercado está amadurecendo muito, né? Então, nós, quanto Márcia, nós participamos de muitos processos de evoluções dos médicos. Isso é muito legal. E, então, uma coisa muito comum é nós nós fazermos parte do processo de construção dos primeiros atendimentos de um médico. Bruno, como assim? É muito comum, né? Tipo, médico autônomo. A gente pega bastante, né? É um dos nossos principais perfis de clientes. Eu, particularmente, adoro trabalhar com médico autônomo. Mas, geralmente, o médico autônomo, ele tem medo de investir. Então, tipo, a maioria dos médicos autônomos, eles não têm uma secretária. Eles deixam o ouro, né? Uhum. A coisa mais importante deles, que é o paciente, com a secretária de uma clínica, que não é dele, com as secretárias de clínicas que não estão treinadas, não estão envolvidas em cuidar do paciente dele, porque ele entende que aquilo é um custo. E eu acho isso muito interessante, né? Ver, por exemplo, hoje a gente tem médicos autônomos que tem uma secretária, que tem a Márcia, que veste no tráfego pago, que tem os seus canais. E é legal, porque o médico precisa entender que ele é um negócio. Então, tipo, ele não é só um CNPJ que ele abriu para faturar o que ele ganhou. Ele é um negócio. Sim. Enquanto o médico não entende isso, eu sinto que ele não evolui. Uhum. Mas eu consigo entender o medo de investir. Porque, assim, a gente conversou esse final de semana sobre contratar um serviço e ficar decepcionado. Eu tava conversando com uma amiga minha que ela tava montando uma clínica e ela tava desabafando, assim, da dificuldade de encontrar secretária, treinar. Sim. E aí depois, vamos supor que ela fique 3 meses, treina verdade. e ela sai. É verdade. Isso é uma coisa comum Isso é um também. ponto, aham. Psiquiatria, a gente tem bastante isso. Os psiquiatras, eles chegam e dizem assim, tem como treinar a Márcia pra gente não ter secretário? Eu falei assim, calma. Porque esse paciente ele é um dos pacientes que mais requer acompanhamento. Né? Então, É verdade. naturalmente, assim, a Márcia vai ajudar muito no processo, mas precisa ter ali alguém, né? Mas é muito, assim, tipo, eu particularmente vejo que essa é uma dor muito, às vezes, de quem tem clínica, a rotatividade. Então, essa rotatividade, ela é muito comum, né? Principalmente nas clínicas, porque as secretárias, elas operam com baixo salário. Então, naturalmente, o que eu acho mais bizarro, assim, eu sempre falo, se eu fosse hoje um médico, eu começasse hoje a minha carreira, a pessoa que eu mais investiria e que eu mais dedicaria tempo para selecionar seria a minha secretária. Uhum. E eu não teria pena de encontrar uma pessoa boa. Geralmente, o que eu vejo muito na prática? Os médicos, eles pegam a pessoa menos qualificada para ser a sua secretária. Tipo, é muito, tipo assim, se tem uma prima de uma amiga de alguém que tá precisando de uma... Vem pra cá pra me ajudar nisso. Primeiro emprego, que ainda não sabe nada. E, gente, é um ponto muito importante. É verdade. Então, a oportunidade é legal que ela seja dada, desde que você entenda que, tipo, se você é uma pessoa que não tem experiência, precisa se formar para isso. Vai investir em cursos, vai investir em ferramentas, vai investir em soluções para essas pessoas, né? Então, esse processo, ele é um processo que eu vejo que ele tá cada vez mais comum nas clínicas. E a gente vê, tipo assim, tem clínicas que chegam até a gente, que a gente olha pro faturamento das clínicas, que a gente vê a estrutura, o volume, as agendas lotadas, né? A gente começa a entender que o sucesso, ele tem padrões, né? Perfeito. Seja cultura, seja essa cabeça mais ampla para investimento. Então, quando o médico ele começa a abrir a cabeça e entender que ele é um empresário, ele é um empreendedor para além de médico, ele começa realmente a crescer dentro desse processo. Perfeito. Né? E quando tu confia na secretária e quando tu tem a Márcia, confia nos dois, tu consegue tirar um pouco desse peso Muito. de ficar dedicada em olhar, em supervisionar, assim. Então, essa minha amiga, ela me contou muito que ela gastava muito tempo treinando e também muito tempo supervisionando para ver se aquilo continuou, porque ela não tinha, Sim. ela ficou tão É verdade. traumatizada que ela não tinha muita confiança, então ela fazia isso
acompanhamento de perto por bastante tempo. Sim. Então, esse tempo ela podia estar muito melhor utilizando, assim, para ter, ou é o horário de um agendamento. Então, às vezes as pessoas, elas esquecem o valor da própria hora. Então, aquela hora que tu tá treinando a secretária é a hora que tu estaria dando uma consulta. Quanto que é essa consulta que tu tá deixando Sim. de ganhar por uma escolha, às vezes, que tu não reparou que fez? Sim. Mas isso é bem comum, né? Uma coisa que eu observo muito é quando você pega ali os médicos, quando eles vêm para a Márcia faz parte de um processo de qualificação desse processo muito interessante. Por exemplo, tem médicos que nunca olharam para o seu WhatsApp. Depois da Márcia, eles começam a olhar. Então, essa granularidade que a Karen falou sobre a Márcia, né, trazer essa camada muito analítica, isso é muito importante. Muito importante. Porque quantos médicos hoje não sabem quantos contatos recebem? Quantos médicos hoje não sabem a taxa de conversão deles? 98% deles, Né? provavelmente. Quantos médicos investem em anúncios e não sabem, tipo, qual é o custo de um agendamento? Sim. Aonde está dando certo? Aonde está dando errado? Então, geralmente, o médico ele se torna um objeto refém de todas as pessoas que ele contrata. É verdade. E eu vejo que a Márcia, dentro do que a gente tem construído no nosso ecossistema, a gente Perfeito. unifica muito bem isso. Faz sentido? Total, a gente traz um controle realmente muito grande para ele. Esses dias eu fiz a reunião com um lead que a gente estava conversando sobre o ads dele, o tráfego pago, o que ele tinha investido, o que ele tinha conseguido de retorno sobre isso. E aí ele me trouxe um relatório que a agência tinha enviado para ele sobre os resultados. Quando ele abriu o relatório estava muito bonito. Só que a única informação, o único dado que tinha, adivinha qual era? Custo de lead. Impressões. Eu falei, mas o que você faz com essas impressões? Não faz muita coisa não. E o que eu falo agora? Como que eu comunico isso para ele? De que tá muito lindo, inclusive, esse relatório, esteticamente falando. O design estava maravilhoso. Mas o dado, de fato, que a gente precisaria, que era até o lead, né? Nesse caso, nem o agendamento, porque aí é impossível, realmente. Acho que a única ferramenta, aliás, a única que eu conheço hoje É a que Márcia. tem esse dado é a Márcia. Mas ele tem aquele dado de impressões, né, daquelas campanhas que eles estavam fazendo e dos posts, e não ter nem noção da quantidade de leads que ele estava gerando, isso já mostra muita coisa, de fato. Mas eu acho que isso até vem na questão do medo de investir. Porque às vezes tu pega um relatório bonito, imagina o médico, ele tá sei lá quantos anos estudando, faculdade, especialidade, pós, mestrado, sei lá o que mais, aí contrata um serviço, recebe um relatório bonito, cheio de números grandes, porque a impressão, normalmente um monte de gente visualiza, aí ele fica satisfeito com aqueles números grandes que ele não sabe o que é, ele não quer estudar mais algo totalmente fora do escopo dele, e aí, Passando, né? deve tá bom, o número tá alto, fechou. Exato, ele nem sabe o que ele tá vendo, e isso é complicado, Eu vejo muito né? isso hoje no tráfego pago, né? Assim, hoje, dentro da paciência todo dia, eu trago muito esse ecossistema de trazer o médico para dentro do entender o tamanho do mercado, entender os custos de agendamento, entender aonde está funcionando, né? Porque isso faz muita diferença, né? Então, realmente, assim, o médico ele fica muito aquém das informações que dão para ele. E por isso ele não consegue, inclusive, investir mais, que é o que ele, inclusive, gostaria de fazer, né? E é uma barreira que ela só é quebrada, e eu te falo isso por muita experiência, né? Eu tenho um número mágico, né? Que é o meu fatídico R$50 por dia. Quando eu começo a trabalhar com os médicos na paciência todo dia, os médicos chegam tipo assim, olha, às vezes eu pego um médico tipo, tem uma consulta de R$2.000. Um cirurgião faz um transplante capilar de R$50.000. Eu falei assim, cara, Bruno, mas eu já invisto R$20.000. Não tem problema, nós vamos começar com os mesmos R$50 por dia. E aí o cliente sempre tipo assim, mas por que R$50 por dia? Eu falei assim, cara, porque o que dá errado com pouco também vai dar errado com muito. Então, por que é legal eu começar às vezes de baixo? Mas porque eu trago o cliente para dentro do ecossistema. Todos os meus clientes, eles entendem o tamanho do seu mercado, eles entendem aonde eles devem investir esse dinheiro. E hoje eu fico muito feliz de ir na paciência todo dia, praticamente eu acho que uns 90% dos meus clientes já são clientes Márcia. Então a gente tem uma granularidade muito grande de dados e a gente consegue trazer para o cliente uma visão de investimento muito legal. É tanto que clientes que às vezes chegam que não querem investir nem R$1.000, é um cliente que daqui a 3, 4 meses ele tá me ligando e dizendo, Bruno, não quer botar mais? Porque ele já tá investindo 5, 10. E a gente vê que essa é uma realidade. Então, quando o médico, às vezes, tipo assim, eu tenho médicos que investem o quê? 40, 45 mil reais em São Paulo em ads. E quando a gente vai vendo isso na prática, né? Bruno, por que esse cliente investe tudo isso? Porque ele sente segurança. E segurança é uma coisa que você só consegue trazer através do dado e do resultado.
E do resultado. Né? Então, por isso que é legal, assim, eu sou muito fã do que a gente está construindo na Márcia, principalmente agora após o Team Building, né? As novidades que vão vir aí, a nossa plataforma Muita vai coisa. mudar completamente, então tem muita novidade vindo por aí. A Márcia, que todos sempre pediram, ela vem aí. mas é bem isso, assim, e eu sou muito fã de construir esse movimento junto com vocês. Para quem está nos assistindo, e vocês de repente não sabem, mas nós estamos aqui em Florianópolis hoje, na Praia Mole, e esse, né, cenário é o nosso encerramento do nosso Team Building. Então nós hoje somos uma equipe de mais de 10 pessoas, somos apaixonados pela massinha, né? Vamos aí trazer novidades nos próximos dias aí para os clientes, depois logo a gente vai reverberar no mercado também. E nós tivemos aqui esses 3 dias em uma formação, né, de equipe muito legal. E é muito legal a gente ver isso. Por exemplo, quando a gente estava durante os nossos painéis discutindo sobre força, sobre oportunidades, analisando os motivos de satisfação, os motivos de insatisfação, discutindo o que a gente tem hoje de necessidade nos clientes, eu me pergunto, falei assim, nossa gente, que empresa de IA hoje faz isso? Eu conheço. Não é? Então, assim, é legal, assim, vocês no comercial já me passaram vários feedbacks de que o cliente já vem mais maduro, Sim. vem mais confiante, né? E isso é legal. Eu sinto muito que eu sinto que na Márcia nós estamos construindo esse ecossistema, que é um ecossistema maduro, um ecossistema de negócio, e eu fico muito, muito feliz. Então, assim, qual foi a percepção de vocês do Team Building? Como vocês acham que isso vai reverberar, né, para os clientes, pra gente já ir encerrando aqui o nosso papo? Eu acho que principalmente ter essa oportunidade de aprender tudo isso com você e com o Vini, mas com você principalmente, que conhece Vini tudo. levou falta hoje, viu? Perdeu, hein? Mas é realmente tudo que a gente aprendeu aqui, a forma como a gente começou a cada vez mais entender, inclusive como a sua cabeça funciona e como que você enxerga tudo isso, realmente vai reverberar aí pra sempre. E a Marcinha, eu costumo dizer que ela é só uma... eu costumava dizer que ela era uma criança, né, para os nossos leads, mas eu acho que agora ela já saiu, inclusive, da pré-adolescência e ela tá caminhando aí. Fase de adolescente aconteceu também. E ela, enfim, vai crescer cada vez mais. Muito bom. Eu acredito que o Team Building ele trouxe bastante insights, mas o principal, que até a gente agora falou bastante sobre venda, sobre trazer o cliente, etc. Mas um ponto que a gente está trabalhando nos clientes é que principalmente os que já estão com a parte de vendas mais madura, mais bem estruturada, é o pós-atendimento, porque várias vezes eu tenho um cliente específico que acho que mais da metade dele vem de indicação. Então, eu tenho um outro que ele faz a pergunta do feedback e quem faz uma boa avaliação, depois ele faz uma pergunta sobre, gostaria de ou avaliar o serviço no Google para ajudar o ranqueamento, ou ele pede uma indicação, e às vezes tu tem a informação correta, então tu sabe que a maioria dos meus clientes gosta do meu trabalho, eu tenho bastante cliente em indicação, mas não tem como fazer algo bem estruturado para, por exemplo, captar novos clientes, mandar mensagem de promocional, a base de conhecimento bem organizada para fazer um pós-venda, um acompanhamento. Às vezes, por exemplo, na parte estética, botox, preenchimento, sabe a validade do produto médio, então tu precisa lembrar de entrar em contato. Exemplo, tu tem um pós-operatório, tu faz as perguntas para ver se não tem uma infecção, se tá melhor, mas e depois de 6 meses, depois de 1 ano, saber se realmente está satisfeito? Porque às vezes essa falta de acompanhamento, tu tá deixando a cereja do bolo de um bom atendimento. E as pessoas vão lembrar, nossa, 1 ano depois ele quis ter certeza que o atendimento dele foi bom. Então isso é muito importante, tanto para o paciente, quanto para a indicação e quanto para o médico. E esse aí do meu olhar, nesse olhar comercial que a gente está aqui conversando para instigar mais, estimular o médico a ter esse olhar comercial. E foi um dado muito importante quando ela trouxe isso, porque a gente vê, ele gosta do meu trabalho, ele está sendo bem atendido, gostou do procedimento ou não. O que eu posso fazer a mais? Esse olhar de gestão, esse olhar de escalar, fidelizar. E a gente gosta muito de falar que é a jornada, né? Sim. Então, assim, a gente tem a Marcinha que vai estar presente em toda a jornada do paciente para o médico. Legal. E o médico, com essa maturidade, ter esse controle e essa gestão. Eu acho que... E a gente conversou muito sobre isso esse final de semana. E foi maravilhoso Bastante. nessa ótica, aprender com vocês nesse sentido, entendeu? É como a gente pode aplicar um pouquinho mais do conhecimento de vocês no nosso dia a dia, cada um com a sua etapa, e
tudo com o mesmo objetivo, né? O ecossistema de saúde que a gente está construindo realmente é brilhante e a gente aprende muito com os clientes, né? Nós tivemos, inclusive, um painel de frente a frente com os clientes e foi, sem dúvida, assim, né? Num painel de feedback foi um dos melhores, com certeza. Com certeza. Porque aprender com os clientes, colher, ouvir o cliente é uma característica muito grande nossa, né? Então, um dos principais valores, sem dúvidas, é a obsessão pelo sucesso do cliente, né? E a gente tem muito essa responsabilidade porque a gente escuta o cliente. É um cliente que sempre fala, tipo, o Davi da Capri que ele fala assim, gente, você escuta muito o cliente, porque eu te digo uma coisa no outro dia já tá feito. Eu falei, cara, mas a gente constrói a Márcia, né? A gente com o constrói cliente a Márcia no centro. através desse feedback. Mas para encerrarmos aqui nosso papo, né, um papo muito bom mesmo, assim, eu quero agradecer primeiramente a todos vocês, né, assim, pelo momento. Foi um episódio não programado, né, o vídeo tá falta, deveria estar aqui com a gente também, mas não deu certo. Mas eu falei assim, não podemos perder essa oportunidade, né, essa vista e esse calor que ainda está dentro da gente sobre o team building. Mas deixo aqui, né, o meu agradecimento especial a todos do nosso time, né, que não puderam estar aqui conosco hoje nessa roda, mas vai ter outras rodas. Acho que dá para fazer isso um episódio mais recorrente. Com né? certeza, com certeza. E agradecer de fato, e você que está aí nos assistindo, conheça a Márcia, né, invista no seu negócio. Sem dúvidas, hoje a Márcia é um dos ecossistemas mais interessantes de saúde que a gente tem construído no Brasil. E é muito gratificante para todos nós vermos o quanto que a gente está crescendo e o quanto que a gente tem ajudado esses médicos. E aprendam com a Márcia, usem a Márcia, experimentem a Márcia e muito obrigado pela tua participação. Então, acompanhe as redes sociais, Supermárcia, né, supermark.ia ou no nosso site supermarcia.com.br para fazer a sua aplicação, né, e ser aprovado pelo Pinat, né? Vem conversar comigo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.